Bom dia para todos, a graça e a paz bendita do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Certamente há uma palavrinha que todos aqui, eu acho que todos, 100% aqui, falaram essa semana. E a palavra é crise. Quem falou a palavra crise aqui essa semana? Ok. Vamos olhar para um texto da palavra de Deus, um texto que mostra um momento de crise do ministério de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, logo após o batismo de Cristo Jesus, ele vai a Nazaré, no meio de sua família. Coloca um pouquinho de retorno para mim aqui, queridos. Pessoal do som. Estou sem retorno aqui. Eu boto aí agora. Obrigado, querido. Evangelho de Lucas, no capítulo 4. A partir do verso 14, o texto diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Eu estou lendo Lucas 4,14. Voltou Jesus para a Galileia, sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, onde ele fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume na sinagoga, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a entregar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E todos os leprosos, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, de raiva. E levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Um momento crítico do ministério de Jesus, bem no início. As narrativas de Lucas geralmente são cronológicas. Então isso realmente acontece seguido ao batismo de Jesus, bem no início do seu ministério. Jesus está vivenciando, experimentando um momento de crise. Quantas vezes ouvimos falar a palavra crise essa semana? 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Nós falamos, nós ouvimos no noticiário, nós ouvimos no meio das reuniões do nosso trabalho, nós falamos isso nas conversas informais, ouviu-se sobre crise nas filas do supermercado, na fila do açougue, ou no elevador, ou na fila do banco. Qualquer um aqui que esta semana recebeu o seu salário, foi lá olhar para o seu orçamento, para as contas a pagar, e pensou na crise. Ele falou: esse negócio está apertando demais. E lamentou o momento em que nós estamos vivendo. O Brasil está vivendo um momento terrível,
de desemprego, de falência, de incertezas. Nós estamos visualizando o efeito dramático e real da crise moral que se instalou, da corrupção engendrada por pessoas sobre as quais nós colocamos a nossa confiança, acreditamos ingenuamente que elas fariam o melhor pela nossa população, mas quem dera, não foi isso que aconteceu. E além de todo o efeito, ainda estamos sendo envergonhados diante de outras nações, e pela primeira vez em séculos, não há qualquer indício de esperança para o Brasil. O cenário político, econômico brasileiro foi cuidadosamente planejado, elaborado, arquitetado por homens inteligentes e gananciosos que vergonhosamente estão se utilizando de manobra de massa para continuar roubando descaradamente. Enquanto isso, a sua base eleitoral está lamentando, está sofrendo, está morrendo nas filas dos hospitais, nos balcões do INSS, implorando favores públicos, perpetuando a ignorância pela ausência de um caminho viável à educação que chamamos de libertadora. Um quarto da população brasileira, segundo o IBGE, precisa de auxílio governamental para sobreviver. Isso cria uma plataforma eleitoral de fácil manobra, que é resquício da ideologia marxista já falida nas outras localidades do mundo. 6 anos atrás, irmãos, os Estados Unidos e outras grandes potências do mundo enfrentaram a crise e os economistas mais confiáveis do Brasil alertaram nossos governantes acerca do efeito cascata dessa crise sobre o Brasil. Mas o governo brasileiro minimizou, escondeu a crise e postergou os seus efeitos. E aí, no final de 2014, a crise veio à tona, se deu a enxergar, quando se visualizou o tamanho do déficit da economia brasileira. E nessa ocasião, qual foi a solução? A solução foram as manobras governamentais que não contabilizaram juros. Nós já vimos toda hora sobre isso, as chamadas pedaladas fiscais. A injeção dos recursos fiscais na iniciativa privada, que além de gerar o que gerou entre nós, se tornou esse sistema perigoso do toma lá, dá cá, viabilizou isso. Ainda dava uma impressão, isso tudo, essa injeção toda no capital privado deu para nós uma falsa impressão de crescimento, de desenvolvimento, de abundância de recursos, mas isso era simplesmente o trágico adiamento do pior. Então, todos nós começamos a visualizar de uma maneira mais nítida, mais clara, a inflação, o desemprego, a baixa do produto interno bruto, a baixa da produtividade, a incapacidade do Brasil diante da demanda das exportações, e que começa a afetar a população. A baixa na saúde, a falta de recursos para a saúde, educação, falta de recursos para as pesquisas científicas, de interesse da nação, que poderiam trazer equilíbrio até as contas do país. Existem muitos cientistas brasileiros inteligentes, mas eles não recebem os recursos necessários para colocar em prática o resultado das pesquisas, que ajudariam muito a população mais pobre, que poderiam equilibrar as contas do país. Como disse Milton Friedman, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. A lógica desse pensamento é: quando alguém recebe sem trabalhar, alguém está trabalhando sem receber.
Quando alguém recebe sem trabalhar, alguém está trabalhando provavelmente em dobro, sem receber. Atravessamos 2015, nos rastejamos por 2015 e chegamos em 2016 e o pior vem à tona. O pior acontece. A fonte seca. O governo não tem mais de onde tirar dinheiro. E a crise brasileira é agora uma realidade que não pode mais ser evitada, não pode mais ser ignorada. Agora, presta atenção no que eu vou dizer, irmãos, porque eu não estou fazendo campanha política aqui. Não estou defendendo o partido A ou o partido B. Vamos ser realistas. Vamos colocar nossos pés no chão. Nós descobrimos, da pior forma possível, que o nosso ex-presidente estava totalmente equivocado quando ele disse que a crise não era para assustar, mas ela era o quê? Uma marolinha. Quem lembra disso? Uma marolinha. Os dados da economia nos dão um retrato dessa marolinha. Segundo a revista Exame, houve uma queda no poder de compra das famílias de 11,9%. Os salários foram achatados em quase 12%. É o pior resultado desde 1996. A construção civil teve um recuo de 8,4%. Você tem ideia do que isso significa? Significa milhares e milhares e milhares de empregadores na mão, de famílias desamparadas, trabalhadores demitidos. Houve um corte de 40% dos investimentos públicos, saúde, educação e moradia, 40%. Qual o resultado disso? 40% de corte na saúde, qual é o resultado? Muito mais gente doente nesse país. Muito mais estados de saúde se agravando e as pessoas se debatendo para conseguir um atendimento. Qual é o resultado do corte na educação? É o aumento da massa manobrável, da massa que pode ser manipulada pela ausência de educação. Qual é o resultado do corte em moradia? O aumento das favelas. O aumento dos moradores de rua. Não são dados meus, são dados que estão aí, divulgados por todos os lados. A Fundação Francisco Manuel dos Santos diz que a taxa de desemprego em 2015 chegou a 11,9%, quase 12%. De pessoas desempregadas, milhões e milhões de pessoas. Agora, interessante é que desses milhares e milhares de pessoas que estão desempregadas, veja as taxas, 29,8% são pessoas de 15 a 24 anos. Então, praticamente 30% dos desempregados são aí da idade de 15 a 24 anos. Muitos deles são arrimo de família. Mas talvez alguém possa advogar que não, mas a grande maioria ainda sobrevive debaixo dos recursos dos pais. 12,7% de 25 a 34 anos, num período crítico em que estão formando uma família, em que estão criando filhos e os filhos ainda estão pequenos. E 9,9% de 35 a 44 anos, quando a maior carga incide sobre os pais e mães de família. 2015, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, principalmente no segundo semestre de 2015, nada menos do que 95.400 lojas fecharam as portas. Quase 100 mil lojas no Brasil, e muitas delas grandes, foram fechadas principalmente no segundo semestre de 2015. E aí vai, eu podia ficar dando dados e dados e dados e dados, e não, esse não é meu papel. Eu quero relembrá-los que, embora a gente fique assustado com esse momento, não é a primeira vez que o Brasil passa por ele. O Brasil já foi palco deste espetáculo trágico cômico. O primeiro deles, em 1822,
debaixo da orientação de Dom Pedro I, quando praticamente o Brasil ficou penhorado, devendo até as barbas a Portugal. Em 1929, a grande queda mundial, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, o Brasil quebrou junto. E muita gente morreu de fome no país. Quem aqui se lembra de 1980, depois que o então presidente Ernesto Geisel tomou tantos empréstimos do FMI e dos Estados Unidos, que até hoje a gente não consegue esquecer dele, não é verdade? Até hoje nós nos lembramos desses juros todos que temos que pagar. Quem aqui se lembra de 1990, um negocinho chamado Plano Collor? A maioria lembra agora. Plano Collor, que submeteu as famílias a um arroxo terrível, que elevou os preços, a taxa de juros, o dólar disparou. Os brasileiros sofreram muito. Depois, em 1999, o Banco Central resolveu desvalorizar, jogar o real para baixo. E todo mundo sofreu. E agora mais essa crise. O elemento novo nessa crise, irmãos, é que ela não é só a crise da ausência de investimento, a crise de má administração, ou de ausência de recursos naturais, ou de produto de base, nada disso. O problema todo da nossa crise hoje é que é uma crise ética. É uma crise ética que se transforma numa crise política, que se transforma numa crise econômica, que se transforma numa crise de saúde. Não tem quem consiga viver saudável diante do que está acontecendo. É claro que nós entendemos que a situação é um pouco mais profunda do que nós estamos verificando. Eu penso que essa situação aponta também para uma crise espiritual muito grande. Provavelmente essa crise é só um pedacinho do iceberg. Vamos tentar entender isso? O que é crise? Crise é tudo aquilo que desestabiliza um estado de equilíbrio. Tudo que desestabiliza o equilíbrio é chamado de crise. No dicionário, você vai ver que a palavra crise vem do grego crisis, que significa um ato de distinguir, escolher, decidir ou julgar. Então, na sua raiz original, a palavra crise não era uma palavra pejorativa, não era uma palavra ruim, era uma palavra boa, ela significava discernimento. Crise, no grego, tem a ver com discernir, discernimento. Claro que com o passar do tempo ela foi se modificando, e nós chegamos ao ponto que chegamos. Mas se você for observar a língua chinesa, por exemplo, você vai perceber que crise em chinês é formada por um ideograma de combinação de dois símbolos. Um significa perigo e o outro, oportunidade. Perigo e oportunidade, numa mesma palavra. Perigo e oportunidade, numa mesma circunstância, numa mesma situação. Ou seja, a crise pode apontar para uma grave situação que nos cerca, mas ela pode também significar um momento de avanço. A crise pode ser risco e ameaça, mas ela pode ser também um momento de grande oportunidade na vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que as crises são cíclicas, e várias delas estão descritas na palavra de Deus. Parece que várias vezes Deus se utiliza das crises com o propósito de criar um estado de alerta para o seu povo e também uma oportunidade. Parece que por meio da crise, Deus chama o seu povo à responsabilidade, ao mesmo tempo em que Ele abre portas e concede ao seu povo a oportunidade de trilhar por um bom caminho. Aponta para eles este novo caminho. Jesus está no momento de crise, no início do seu ministério. Ele acaba de ser batizado
vai para Nazaré, cidade onde ele nasceu, cidade onde ele poderia ser reconhecido como Senhor e Mestre. Entra no templo, abre Isaías capítulo 62, lê o texto que é uma profecia sobre ele, fecha o livro, vira para a congregação e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, Jesus se autodeclara o Messias, como de fato é. Há uma revolta generalizada entre todos. E eles querem enforcar Jesus. E Jesus diz: certamente vocês vão me dizer, médico, cura-te a ti mesmo. E eles ficam revoltados, tão revoltados, que eles pegam Jesus, levam no lugar mais alto da cidade e já querem jogar Jesus para baixo. No começo do ministério dele. Eles já querem se levantar contra Jesus e tirar a sua vida. Não era a hora ainda, e Deus sabia disso. Então Jesus simplesmente atravessa no meio deles, parece que ele puxa as mãos assim, se solta daqueles homens, olha bem no olho de cada um, e atravessa no meio da multidão e vai embora. E diz: nenhum profeta tem honra senão na sua própria terra, no meio da sua própria família. Mas Jesus usa, na sua pregação, 2 exemplos de crise do Antigo Testamento. O primeiro deles está em 1 Reis, capítulo 17, do verso 9 para frente. É a história da viúva de Sarepta. É a época do profeta Elias. É o período que coincide com o período histórico de Isaías e Jeremias, os profetas. Deus está à caça da sua nação. E a nação começa a sofrer. E Jesus menciona esta mulher, viúva, que viveu num período muito duro da história de Israel. Houve uma baixa considerável no número de homens, porque eles foram dizimados. E o contingente de mulheres era muito maior do que os homens. Portanto, as cidades estavam cheias de viúvas e de órfãos. Essa é a condição daquela mulher. Pior, além disso tudo, foi um período de grande seca. Não tinha água. Eu pergunto, quem de nós conseguiria viver num cenário desse? Quantas mulheres casadas temos aqui hoje? Levante a mão. Imagine, você casada, 2, 3, 4 filhos. Naquela época não havia anticoncepcional. Não é? E nem televisão. E você está dentro de casa, olhando para os seus filhos. Eles estão chorando. Eles estão pedindo comida, eles estão pedindo água, e você sai do lado de fora, e você pede para uma vizinha, ela diz não tem, você pede para outra, ela diz também não tem, e você olha por cima do muro da sua cidade, e os inimigos estão cercando a cidade, sitiaram a cidade, seu marido não está mais aí, morreu, e você olha para essas crianças e diz: eu vou morrer. É o que aconteceu com aquela mulher, ela disse: eu vou morrer. Eu só tenho aqui um punhadinho de farinha e eu vou fazer alguma coisa aqui para mim, para o meu filho, e vamos comer e vamos o quê? Morrer. São pessoas que têm perspectiva de morte e não de vida. Aqui está essa mulher, debaixo dessa condição. Nenhum de nós conseguiria viver nessa circunstância. Elias vai à casa dessa mulher e diz a ela: eu quero que você pegue o que você tem aí na sua despensa. Prepara uma comida e dê a mim. Depois, come você e o seu filho. O que você faria? Imagine você na condição dessa mulher, eu vou lá, bato na sua casa. E digo: irmãs, faça uma comida aí para mim. Pegue tudo que você tem, o restinho que tem, e coloque em cima da mesa que eu vou comer. O que você ia fazer comigo? Você ia me pôr para fora da sua casa, ou não ia?
essa mulher diz: mas Senhor, eu não tenho mais nada, eu só tenho um restinho. E Elias dá a ela uma promessa, ele diz: olha, faça isso, porque da panela não vai faltar farinha, na botija não vai faltar o azeite. E no meio de uma crise terrível, esta mulher, que tem um coração fincado em Deus, que tem discernimento do plano de Deus e do propósito de Deus, como nós cantamos aqui, especialmente essa última canção, falando sobre viver na vontade de Deus. É nessa hora que nós somos testados para saber quanto realmente queremos viver dentro da vontade de Deus. Então Deus testifica no seu coração e ela vai e obedece à voz do profeta. E ela age por meio da fé. E no final, ela experimenta um grande milagre da provisão de Deus sobre a sua casa. Jesus usa esse exemplo para mostrar para os fariseus o que ia acontecer nos próximos dias. Eles se diziam de Deus, mas eles não confiavam no propósito de Deus, eles não têm intimidade com Deus, eles não têm fé. Eles não podem experimentar a provisão de Deus que estava nele, em Cristo Jesus. Jesus usa o segundo exemplo. O segundo exemplo está em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, é a história de Naamã, o grande general sírio. É o general que está no comando de toda a opressão que aconteceu do outro lado. É o general que sequestrou os judeus e trouxe para sua terra, que deu comando aos exércitos para conquistarem a terra de Israel. E o grande general pega meninas novas e traz para sua cidade, para sua terra, a fim de que trabalhem como empregadas domésticas e como babás dos seus filhos. E para a casa dele vem uma menininha judia. A Bíblia não diz quantos anos ela tem, mas pelo termo hebraico utilizado, ela devia ter em torno de 12 a 15 anos. Naamã é o grande general, é o chefe do exército, é um homem imponente, de grande influência social. Acima dele, só o rei. Ele é o maioral, ele é respeitado por todos, cheio de orgulho, cheio de pompa, cheio de autoridade e de poder no meio dos homens. Mas a Bíblia diz que Naamã tem um porém. E qual é o porém dele? Ele está leproso. Por baixo do seu manto, por baixo das suas vestes, por baixo da sua armadura, há um homem que está definhando, apodrecendo, se esvaindo. Ninguém vê. As pessoas olham o protótipo externo de Naamã, mas Naamã está sendo consumido por dentro. Na casa todo mundo sabe, e a menininha toma conhecimento, e chama a patroa e diz: quem dera, o meu senhor aqui soubesse que na minha terra, lá em Jerusalém, há um homem de Deus, e que ele poderia pedir ao Senhor, pelo meu chefe aqui, e ele poderia ser curado. A mãe corre e conta isso para Naamã. Naamã procura saber quem é, e é o profeta Eliseu. Então ele manda uma caravana, e manda presentes, e pompas, e uma caravana de luxo, e roupas, e festivais, e ouro, e prata, e vai aquele monte de gente, aquela comitiva toda, e para na frente da casa do profeta Eliseu. E o arauto do comandante vai lá e diz: eu trouxe aqui um decreto, e você pode agora cuidar do nosso grande chefe, porque você vai ficar muito rico, você vai ter muito dinheiro, muitas posses. Irmãos, lembre-se, Eliseu vive no meio de quem? De quem? Dos judeus. A casa de Eliseu é simplesinha, não tem nada. E chega essa grande oportunidade de riquezas na casa dele, na porta dele.
E Eliseu disse: para que isso tudo? O meu senhor mandou isso aqui porque, claro, o político está acostumado com troca de favor. É o toma lá da cá. Eliseu diz: ó, esquece, pode voltar. Diga lá ao seu senhor. E ele está lá fora, esperando Eliseu vir ajoelhado diante dele, dizer: ó meu senhor, que honra recebê-lo aqui. Eliseu não está nem aí. Diga lá ao seu senhor que ele vá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. O arauto volta e vai lá conversar com o grande general. E o general na expectativa de que ele venha. O general quer ser tratado com honras de um oficial, de um chefe de Estado. Eliseu simplesmente ignora o seu desejo com teste e o trata como uma pessoa qualquer. Porque Eliseu é orgulhoso? Não. Eliseu está debaixo da direção de Deus. Ele sabe que nesse momento o que Naamã precisa é ser humilhado. Naamã tem que descer do salto alto. Naamã tem que descer do seu patamar de superioridade. Naamã tem que enxergar a si mesmo como um ser humano, como qualquer outro. Ele tem que se rebaixar, ele tem que começar do zero. E lá vem um menino e diz assim: olha, o homem lá falou para o senhor pular dentro do rio deles, dos judeus. Que rio? O Jordão. O Jordão? Um rio sujo, caudaloso. Na minha terra tem 2 rios, Farpar e Abana. São rios imponentes, são rios límpidos. Eu vou pular no rio dos judeus? Sim, senhor. Eu não vou, eu vou embora para casa. E ele fica irado. E o empregado chega e diz assim: senhor, pensa bem, senhor. De repente a solução é essa. O senhor está aí, ó, todo ferido. As feridas estão começando a aparecer, a gente já vê, já é visível, senhor. Não custa tentar. E Naamã, meio contrariado, vai para a beira do rio. Eu posso imaginar a cena. Os soldados, as crianças. Imagina aqueles meninos bem terríveis que gostam de rir. Tudo em volta do rio, pendurado, olhando e tal. Naamã, é o Naamã. E ele chega, olha para todo mundo, e todo mundo: pula, pula, pula. E ele pula a primeira vez, sai da água, está igualzinho. Ele fica nervoso. Não, não é uma. Quantas vezes são? 7. E vem a segunda, a terceira, a quarta. E quanto mais ele pula, mais ele vai se humilhando, mais o povo vai dando risada, mais a situação vai ficando cômica, mais ele vai olhando e dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Envergonhado, humilhado, 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele pula e sai da água, Deus o tira da sua crise de saúde. E a pele dele, que antes estava leprosa, fica como a pele de um bebê. Novinha, novinha, novinha. Jesus usa esses 2 exemplos para fazer com que os fariseus que estavam ali, provocando aquele tumulto contra ele, deflagrando aquela crise, a primeira crise do ministério de Jesus, pudessem entender 2 coisas. Primeiro, quando alguém está vivendo debaixo do propósito de Deus, Deus será o provedor desta pessoa, e não os homens. Segundo, que a pompa, o requinte, os recursos humanos, o orgulho humano, no meio da crise, não serve para nada. E Deus, às vezes, precisa abater os homens, para que depois possa prover as suas necessidades. É claro que a palavra de Jesus aponta para o ministério profético do Messias, aponta para o fato de que o Filho de Deus estava diante deles, e eles estavam recusando totalmente o propósito de Deus.
O pior tipo de orgulho que existe é o orgulho espiritual. E Jesus está lidando com este orgulho intenso no coração desses homens e sinalizando para eles que Deus muitas vezes usa crises para que os homens sejam humilhados e percebam, enfim, que jamais poderão ir além da mão do Deus Todo-Poderoso. Ele está falando aos líderes do templo. Ele está falando aos religiosos de Jerusalém. Aqueles que enfrentavam as crises políticas, éticas, morais, econômicas, financeiras, de saúde. Mas pior, a crise espiritual. Aqueles que deveriam ser os mais santos, estavam impregnados da suficiência pessoal, estavam cheios de si, orgulhosos, cheios de verdade, julgando tudo e julgando todos, mas eles não percebem que a sua religião não serve para mais nada, a data de validade já expirou. Eles estão numa crise descomunal, terrível, desproporcional, e com eles todo o povo. Uma crise religiosa, ética, moral, física, tudo está indo por água abaixo. No meio disso tudo surge uma pergunta: qual o propósito de Deus em fazer com que nós enfrentemos uma crise? Por que Deus nos permite, se Deus é bom, se Ele é dono do ouro, da prata, se Ele é Senhor de todas as coisas, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, por que é que Deus permite que o seu povo passe pelas crises? Quantos aqui querem saber a resposta dessa pergunta? Levante a mão. Venham hoje à noite, que eu vou terminar esse sermão de noite. É verdade, que a nossa conversa não acabou aqui. Vamos ficar de pé? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu sei que todos nós estamos tensos diante de tudo que tem acontecido ao redor de nós. Mas eu estou muito convicto, de que no meio de tudo o que está acontecendo no Brasil, Deus quer falar com o seu povo nesse país. Deus quer falar comigo e Deus quer falar com você. Deus quer falar com outros crentes, com outros líderes, com outros pastores, com outros irmãos e irmãs. Deus quer falar conosco. Às vezes, irmãos, nós mergulhamos no que acontece de uma forma tão intensa, mas às vezes a gente separa o que está acontecendo do propósito de Deus. A gente quer entender o que Deus está fazendo a partir da circunstância, quando na verdade nós deveríamos tentar entender quem Deus é para depois julgar as circunstâncias. E Deus quer falar conosco. Deus quer falar comigo e quer falar com você. Hoje à noite nós vamos dar sequência a essa palavra. Vamos avançar um pouco mais. E talvez eu não termine hoje, termine só no outro domingo. Mas eu quero pedir para você orar nesse momento dizendo: Senhor, eu quero entender tua vontade. Eu queria que a equipe de louvor viesse aqui de novo. E eu queria que eles cantassem novamente um pedacinho dessa última música que eles cantaram, dizendo para Deus: Deus, eu quero entender tua vontade, eu quero entender teu propósito, porque se o Senhor está acima, e a Cris leu aqui o Salmo 93, e para mim foi interessante, porque é a terceira vez que eu estou vendo esse Salmo sendo lido essa semana. Terceira vez. As ondas são tão grandes, os vagalhões são tão altos, mas o Senhor é mais alto do que cada um deles. O que nós precisamos? Entender a vontade de Deus. Então eu queria que eles cantassem mais uma vez um pedaço dessa música, e que você aí no seu coração estivesse orando e tornando essa canção uma oração dentro do seu coração.
Senhor, nós queremos colocar nosso coração na presença do Senhor neste momento. Um momento que inspira todo cuidado, um momento que exige de nós a cautela, a sensatez, a sabedoria. Não nos permita, não nos deixe esquecer, Senhor, que o Senhor está acima dos vagalhões. Não nos deixe esquecer, Senhor, que o Senhor está acima das ondas mais bravias do mar, acima dos montes, dos outeiros. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o Deus provedor da nossa vida e da nossa história. E se tudo ao redor de nós estiver no meio da crise, o Senhor é suficientemente capaz para estender a tua mão sobre nós. Agora nos ajuda a entender a razão pela qual tudo isso tem acontecido e qual de verdade, Senhor, tem que ser o nosso papel em face do que está acontecendo. Porque, Senhor, se o nosso papel é só político, se o nosso papel é só protestar, votar, entrar com uma ação, pedir reparos, se é só isso, então eu acho que também nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ajuda-nos a crer, Senhor, que nós somos o teu povo, Senhor, o povo separado pelo Senhor, o povo amado por Jesus, o povo pelo qual o Senhor pagou um alto preço, e que nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor. E no meio deste mundo, Senhor, que o teu povo faça uma grande diferença. Ajuda-nos a continuar olhando para a tua palavra e entendendo isso, à luz da tua verdade, que a tua palavra salte diante dos nossos olhos e que nós possamos entender com muita clareza o que está acontecendo, para que possamos experimentar também a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, leva-nos em paz, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmãos, até a noite estaremos aqui diante de Deus.